E aí, gurizada, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Filipe. Hoje eu vou mostrar como fazer a instalação de uma máquina virtual Linux em cima de um ambiente hospedeiro Windows 10. Vem comigo. Nesse tutorial eu vou mostrar como fazer a instalação da distribuição Debian do Linux num ambiente hospedeiro Windows 10. O objetivo dessa instalação é a criação de uma máquina virtual para fins acadêmicos, ou seja, para o pessoal que está acompanhando as disciplinas da faculdade, de sistemas operacionais, redes e assim por diante. E, portanto, eu não vou utilizar critérios de configuração que seriam ideais para ambientes de produção, simplesmente por uma questão de simplicidade. Então é importante deixar isso dito. Outro ponto que é importante ressaltar é que tanto faz, na verdade, para esse nível de utilização que a gente está se propondo aqui, fazer a instalação de um Ubuntu ou de um Debian. Porque, na verdade, o Ubuntu ele é baseado na distribuição Debian, então elas são irmãos, digamos assim, esses dois Linux. Tá? Por uma questão de gosto, né, pessoal, eu prefiro o Debian, mas nada impede que vocês instalem o Ubuntu, deve funcionar sem problema nenhum. Outro ponto que é importante ressaltar é que eu vou utilizar a versão mais atualizada possível do Debian, e isso significa que ela deve exigir um pouco mais de memória e de espaço em disco para a instalação. Então, se por acaso você estiver fazendo essa instalação numa máquina física que não tem tanto espaço em disco, não tem tanta memória, talvez seja interessante fazer a instalação de uma versão mais antiga que use menos recursos, como espaço em disco, por exemplo. No caso, nesse momento, a gente está gravando esse vídeo no dia 14 de março de 2021. A distribuição Debian, se eu não me engano, é 10 ponto alguma coisa. Vamos ver agora. Então, vamos adiante. O primeiro passo é fazer a obtenção do arquivo ISO, que é o arquivo de instalação. Então, a gente vai até o site do projeto Debian e vejam que existem várias opções aqui de distribuição de arquivos para serem escolhidas. No caso, eu vou fazer a instalação da versão pequena, que tem uma quantidade menor de arquivos, tá? E que é ideal para quando tu tem uma conexão à internet bacana. Outras opções, como a versão maior, elas são interessantes para quando, por exemplo, tu vai instalar em máquinas que não tem conexão com a internet e assim por diante. Não é o nosso caso aqui. Então eu vou pegar a versão pequena e de 32 bits. Na verdade, em relação a funcionalidades, não existem praticamente diferenças entre a versão 32 bits e a de 64 bits. Os pacotes são praticamente os mesmos e as funcionalidades são talvez 99,9% equivalentes. O que muda nesse caso é a compilação, ou seja, a 32 bits foi compilada para o ambiente de 32 bits e a de 64 bits para 64 bits. Isso significa que quando vocês forem instalar algum pacote, alguma coisa assim, o nome desse pacote pode provavelmente ser diferente, mas as funcionalidades são basicamente as mesmas. Por uma questão de economia de recursos para rodar, já que a gente não vai utilizar nenhum recurso específico de 64 bits, eu vou baixar a de 32 bits. Para isso, basta vocês clicarem aqui e efetuarem o salvamento do arquivo em uma pasta adequada. Como eu já tenho, na verdade, esse arquivo gravado na minha máquina, eu não vou fazer o download novamente, mas é importante que vocês lembrem ali onde foi salvo. Tá? Feito isso, nós vamos abrir o VirtualBox da Oracle, hoje em dia da Oracle, esse aplicativo, né? No caso eu já tenho algumas VMs instaladas, mas se vocês instalaram o VirtualBox agora, provavelmente essa listinha aqui à esquerda ela vai estar vazia. Eu não vou entrar nesse vídeo no escopo de como é a instalação da VirtualBox, isso a gente pode ver depois. E também existem vários vídeos na internet disponíveis mostrando como esse processo de instalação é feito. O que eu sugiro para vocês é que vocês mantenham a VirtualBox atualizada, que não vai ter problema nenhum. Outro ponto interessante é o seguinte, no meu caso, o meu sistema operacional host, né, o hospedeiro, ele é o Windows 10, mas nada impede que uma máquina virtual Linux seja instalada dentro de uma máquina virtual Linux ou iOS ou assim por diante. Então isso é o gosto do freguês, ok?
Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou criar uma nova máquina virtual, eu vou botar um nome aqui, VM Debian aulas, tá? Ele pode ter espaço em branco nesse nome, ele é só um ID, eu que prefiro não deixar, mas se vocês quiserem botar espaço em branco, underscore, não tem problema. A pasta da máquina é a pasta ou o folder, né, o diretório, onde os arquivos físicos dessa máquina virtual vão ser instalados. No caso, eu vou escolher um que seja mais interessante para mim, porque o que acontece no meu caso? Eu tenho como disco principal um SSD, vou botar aqui VM Debian House, eu já tinha uma pastinha criada aqui para isso. E um disco, um hard disk, né, que tem uma capacidade de espaço bem maior. Então, para preservar o SSD, que é o meu disco C, no caso, todas as instalações eu procuro fazer dentro do hard disk para preservar o disco de estado sólido, tá? Que tem uma capacidade menor e também um lifespan um pouco menor. Agora aqui no tipo, vai ser um Linux. Se vocês souberem, né, qual é a versão, no caso aqui nós sabemos, é interessante que vocês escolham aquela versão que for mais parecida, porque essas configurações já vão pré-ajustar a máquina virtual para aquele sistema operacional que vai ser utilizado ali. E vamos para próximo. Agora, aqui o seguinte, ele está perguntando o tamanho da memória, né? Essa memória aqui por enquanto não tem problema, né? Se tu estiver rodando ele numa máquina com bastante memória, como é o caso da minha, tu pode aumentar sem problema nenhum, mas por enquanto eu não vou mexer no tamanho da memória RAM, porque não há necessidade. Se por acaso for necessário o aumento da memória, nada impede que com a máquina desligada, desativada, vocês voltem nessa telinha e alterem a configuração. Tá? Então nesse caso não há necessidade de mudar isso agora. E agora aqui a questão do disco rígido. Aqui tem um ponto interessante que pode dar problema para vocês se vocês não cuidarem, tá? Para mim, normalmente dá problema. Essas distribuições mais modernas, tanto de Debian quanto de Ubuntu, por exemplo, elas ocupam mais do que 8 GB de memória. Isso significa que se a gente seguir essa recomendação de 8 GB, provavelmente pode dar problema. Então eu vou fazer o seguinte, vamos seguir os passos e vamos tentar resolver isso de uma maneira mais interessante. Então eu vou criar um novo disco virtual agora, né? Ele vai ser do tipo VDI, que é a imagem de disco do VirtualBox. Eu não vou entrar no mérito agora desses outros tipos, isso é um papo mais adiante. Ele vai ser dinamicamente alocado. O que significa dizer que ele é dinamicamente alocado? Que o arquivo vai ser criado, né, com um tamanho menor, o menor possível, digamos assim, e ele vai poder chegar até no tamanho máximo, que é o tamanho que a gente vai configurar em seguida. Mas enquanto esse espaço ele não é necessário, ele vai usar o tamanho mínimo. Ou seja, quando o sistema operacional hospedado ele necessita de mais espaço, esse espaço vai ser alocado dinamicamente pela VirtualBox, de forma transparente para o sistema hospedado, no caso aqui o Debian. Agora, desde o início, o Debian vai enxergar esse disco como se fosse um disco lá com o tamanho máximo que a gente configurar, mesmo que esse tamanho não esteja fisicamente disponível ainda, tá? Para a maior parte das aplicações, isso é tranquilo. Agora, podem existir aplicações onde essa alocação dinâmica ela pode atrapalhar. Por exemplo, instalação de servidores de banco de dados que tratam o file system de forma especial e assim por diante, isso pode causar algum tipo de problema. Então, cuidem, né, com o que vai ser instalado na máquina. No nosso caso, é tranquilo. Vamos adiante. E agora, aqui, a questão do tamanho. A dica para vocês aqui, o bizu, é conferir, né, esse caminho aqui, ó, onde ele está instalado, que no meu caso aqui é o Drive D, e o tamanho de 8 GB. Então, como eu sugeri antes, normalmente essas instalações mais modernas, elas ocupam mais do que isso. Eu vou botar um valor aqui, eu vou botar, por exemplo, 16 GB, né? E eu acho que deve ser suficiente. Se acontecer um problema lá depois na etapa de cópia dos arquivos por falta de espaço, a gente já sabe o que aconteceu. O lance é o seguinte, 8 GB para essas versões mais modernas, mais atualizadas, não é suficiente. Então, verifiquem quanto vocês têm de espaço em disco. E aqui ao final da minha instalação a gente vai ver se esses 16 GB ele foi o suficiente ou não. Vamos criar. Então agora ele criou o setup dessa máquina virtual, mas tem alguns detalhes que a gente tem que fazer. Então eu vou voltar aqui, botão direito, configurações, tá? E eu vou fazer o seguinte, olha só. A primeira coisa que eu tenho que informar aqui para o VirtualBox
qual é o disco de boot, ou seja, como se fosse uma máquina física, onde é que está o CD, ou hoje em dia, né, o pendrive, o flash drive, que tem o sistema operacional que é capaz de dar boot na máquina. A gente não fez isso ainda. Então eu vou vir aqui em armazenamento e vejam que eu tenho dois acessos a disco. Uma controladora SATA, que tem o nosso disco virtual, que faz o papel aqui de disco principal, ou disco rígido dessa máquina, e tem uma controladora IDE vazio. Eu clico aqui, ó, ele está ali, IDE secundário master, e ele está vazio. Se eu poderia literalmente utilizar um acionador de CD ou DVD, marcando aqui como Live CD DVD, mas no caso eu vou usar como CD ou DVD de instalação aquele arquivo ISO que foi feito o download no início. Então eu vou clicar aqui, ó, já tem alguns arquivos aqui pré-configurados de máquinas virtuais que eu instalei anteriormente. Se vocês instalaram a VirtualBox agora, provavelmente essa listinha vai estar vazia. E eu vou escolher um disco aqui. E eu vou pegar lá na pastinha que eu tinha colocado a .iso, abrir. Então vejam que com isso, né, o que acontece? O que eu estou fazendo? É como se eu estivesse pegando um CD ou um DVD com a instalação do Debian e colocando no acionador de disco de CD ou DVD da máquina que eu estou instalando. A princípio é isso aí, ok. Agora, a princípio, eu estou pronto para iniciar efetivamente a instalação. Então vou botar o botão direito, iniciar, início normal. Aqui, ele abriu uma janelinha perguntando para mim qual é o disco de boot, porque eu fiz a informação a configuração, na verdade, da ISO dentro do CD, mas ele ainda não sabe que aquele arquivo é de lá que ele tem que buscar o boot, né? Então, deixa eu ver se nós temos, se está aparecendo aqui. Olha só, como ela já foi configurada ali anteriormente, provavelmente está aparecendo aqui. Não é essa aqui, eu estou conferindo pelo caminho que não é essa aqui. Eu vou clicar no botãozinho de seleção e vou acrescentar. E vou apontar para o arquivo ISO que a gente baixou. Provavelmente tinha um arquivo ali com o mesmo nome na minha listinha, porque eu já instalei algumas VMs anteriormente e deve ter ficado ali no cache. Tá? Então, eu confiro que é esse arquivo aqui. Deixa eu ver se não tem nada errado. É esse mesmo, tá? Que eu selecionei e escolher. E iniciar. Com isso, o que acontece? Né? É como se eu estivesse ligando o computador e ele deu boot a partir daquele CD ou DVD, no caso. Vou minimizar essa área. Não, até vou deixar aberto aqui para vocês verem o VirtualBox por trás. Tá? Então, assim, ele está iniciando o aplicativo de setup, ou seja, de instalação do Debian. Existem várias opções aqui, mas no nosso caso a gente vai trabalhar com a instalação gráfica, que é mais amigável. Essas opções que aparecem aqui vocês podem ignorar por enquanto, elas tratam basicamente do mouse e assim por diante. Tá? Então aqui a gente vai escolher a linguagem. Nas minhas máquinas eu sempre trabalho com o idioma inglês, mas nada impede que vocês instalem em português do Brasil se vocês quiserem. Então eu só seleciono aqui. As minhas máquinas todas, por questão de hábito, eu sempre trabalho com o idioma inglês, English. Tá aqui. Mas vocês podem escolher ali português do Brasil sem problema nenhum. A única coisa que vai diferenciar é que as telas a partir de então vão estar em português do Brasil ao invés de inglês, como é o meu caso. Continuar. Agora ele está perguntando qual é a localização ou localidade que vai ser utilizada como referência para time zone, ou seja, para horário. Se não estiver aparecendo o Brasil, que talvez se vocês escolheram português do Brasil já esteja aparecendo, né, vocês escolhem Brasil direto, ou no meu caso outra, continua, e aqui América do Sul, e na próxima tela deve aparecer o Brasil, ok. Então com isso eu estou dizendo para o instalador que eu estou no Brasil, basicamente isso. Aqui hora ele está perguntando a linguagem do país, né? Ele está dizendo o seguinte, que não tem nenhuma localização específica para a linguagem do país que eu selecionei, no caso do Brasil. Então, por enquanto, eu vou manter aqui como Estados Unidos, que são basicamente o conjunto de caracteres que vai ser utilizado pelo sistema operacional. Isso pode ser mudado depois, sem problema nenhum. E no caso, entre inglês e português do Brasil, os caracteres são os mesmos, então não há problema nenhum. E agora, o mapa de teclado, ou seja, quais são as teclas que são utilizadas, tá? Eu vou escolher aqui Brazilian, no caso, teclado brasileiro, porque o meu teclado é um teclado padrão ABNT2, ou seja, ele tem o C cedilha.
Se vocês escolherem um errado aqui, isso não é necessariamente um problema, porque a gente pode configurar o teclado correto depois também. Eu nem sei se esse aqui vai funcionar com o meu, mas tudo bem, vamos ver em seguida. Se for o caso, a gente muda. Agora ele está tentando detectar o CD-ROM, ou DVD, se for o caso, né? E está fazendo e buscando desse disco, ou seja, no caso lá do arquivo ISO, os arquivos básicos para iniciar a instalação. Agora ele está tentando configurar a rede, porque ele vai baixar uma série de arquivos da rede. Como vocês devem lembrar no início, a gente baixou um ISO que tem um set reduzido de arquivos, então ele vai basicamente buscar a grande parte, a maioria dos arquivos da instalação da rede. Aqui ele está perguntando qual é o nome do host, ou seja, o nome que essa máquina vai ter na rede, tá? Eu vou seguir aquele nome que nós usamos no início, VM Debian aulas. É claro, e aqui eu estou no meu escritório, eu estou num ambiente que eu não tenho uma rede complexa, então qualquer nome vai fazer diferença. Se vocês estivessem fazendo a instalação dentro de um ambiente de rede mais complexo, aí esse nome ele poderia ser importante. No mínimo para manter uma padronização de máquinas, né, de nomes de máquina. Nome de domínio não é o meu caso. De novo, se vocês estiverem fazendo instalação dentro de um ambiente mais complexo de rede, isso pode ter impacto no funcionamento da VM em rede. Eu vou deixar em branco aqui. Agora aqui o seguinte, qual é a senha do usuário administrador? No caso do Linux é o root. Então, como é uma VM de uso acadêmico, só para a gente conseguir fazer exercícios, eu vou botar uma senha peanuts, fácil de lembrar e que não tem nenhum caractere maluco nem nada. Eu vou botar senha como sendo senha, não é nada imaginativo, né? Mas eu quero ressaltar para vocês que se essa máquina estiver sendo utilizada para um ambiente sério de produção, não que a nossa utilização não seja séria, mas para um ambiente de produção onde a segurança ela realmente é importante, deve-se sempre se buscar a utilização de uma senha forte. Aqui, como o nosso escopo é escolar / acadêmico, senha só para facilitar a nossa vida. Então, esse usuário, o root, ele é um usuário que ele tem os superpoderes dentro da máquina. Se vocês perderem essa senha, ou de alguma maneira não conseguirem acessar esse usuário, vocês podem ter uma limitação muito séria no que tange a gestão, o gerenciamento dessa máquina. Então, não percam, nunca. Ele também aceitaria deixar a senha em branco, tá? Mas eu não recomendo. Agora, o nome do novo usuário, né? Então, eu vou botar aqui, ó, professor Filippo More. É o nome de vocês. E em seguida ele vai me perguntar o nome do user account, né? Que é o nome é o usuário que vai ser logado. Então eu vou botar aqui Filippo. Procure nunca utilizar caracteres especiais assim nos nomes de usuário, no username, para não dificultar em relação a teclado, alguma coisa assim, vocês acabarem não conseguindo fazer um logon depois. A mesma situação que nós vimos lá para o root, a gente tem aqui para o nosso usuário local, né? Eu vou botar senha, tá? Não tem problema ser o mesmo do root, mas logicamente que manter a senha do teu usuário igual ao do root num ambiente de produção não é nada recomendado. Como é acadêmico aqui, escolar, a gente quer facilitar a nossa vida. Agora ele está perguntando a questão do relógio, né? Então eu estou no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, eu vou utilizar o time zone do Distrito Federal. Se você estiver em alguma região diferente, é só atualizar ali dentro. Agora o próximo passo é a configuração do disco. Então aqui ele vai iniciar o particionador e eu vou selecionar o uso guiado e utilizar todo o disco. Isso é tranquilo porque a gente está criando uma VM. Agora, em máquinas que tu tens mais do que um sistema operacional instalado, isso pode ser um problema. Ou seja, vamos supor que tu quer dividir o mesmo disco físico com um Windows e um Debian. Tu não pode usar o espaço todo do disco, tu vai ferrar, tu vai apagar aquele sistema operacional que já está lá. Então não é o caso aqui e eu não vou entrar nesse mérito de discos compartilhados, tá? Eu vou usar todo o espaço disponível. Se vocês lembrarem, a gente configurou ele como sendo até 16 GB. Continuar. Aqui ele está mostrando qual é o device, ou seja, o dispositivo físico, que se eu tivesse numa máquina física, talvez eu pudesse ter mais opções aparecendo, mais de um disco e assim por diante. Aqui ele só tem um, então não tem erro selecionar. E aqui ele está perguntando o seguinte, se a gente quer pegar esse disco, esse espaço, e deixar todas as estruturas dentro da mesma partição, que é o que eu vou escolher por uma questão de simplicidade, ou separar, por exemplo, o /home, o /var, assim por diante, em partições separadas.
Isso pode ser muito interessante em ambientes de rede, onde, por exemplo, tu quer que a área dos usuários fique na rede e não fisicamente na máquina, mas isso foge do escopo do nosso vídeo. Então, por uma questão de simplicidade e rapidez, eu vou deixar todas as partições, as áreas, né, dentro da mesma partição. Continuar. E agora aqui ele está me mostrando uma tela de confirmação que basicamente está dizendo o seguinte: olha, é isso mesmo a configuração que tu quer, a partir do momento que der OK, eu vou apagar tudo que tem no disco e vou sobrescrever. Então, se tu já tivesse algum dado num disco físico, no caso, ia, né, para a banha, ia perder tudo. Então aqui, como a gente está criando uma VM, é bem tranquilo. Eu só quero aproveitar para comentar o seguinte: vejam que ele pegou a minha partição de 16 GB e ele deixou ela no formato ext4, que é o file system padrão do Debian, e criou mais uma partição de 1 GB para swap, ou seja, para a área de memória virtual e assim por diante. Eu não vou entrar no mérito do que é isso agora, mas é importante que sempre tenha uma área para troca de swap para que o sistema operacional consiga fazer uma gestão de memória interessante. Então é isso, terminei de configurar, vou dar continuar. Aí ele vai te dar mais uma chance de não ferrar o teu disco, tá? Ó, escreve as alterações no disco? Sim, eu vou marcar sim e continuar. Quando eu clicar em continuar, o que tu tinha no disco apagou. E agora ele está fazendo a formatação. Como eu estou dentro do ambiente virtualizado, a formatação é instantânea, né? Num disco físico pode demorar um pouquinho. E agora ele está fazendo a instalação base do sistema. Eu estou numa máquina bem boa, assim, tem bastante memória, bastante disco. Eu acho que não deve demorar muito para fazer a cópia e instalação dos arquivos. Vamos ver. Até que está indo rapidinho. Instalando o sistema, a base do sistema. O bizu, né, a dica é vocês terem um café, um chá aqui enquanto aguarda a instalação. Eu ratei. Poderia facilitar bastante o processo, um chá, um café para esperar aqui. Tá quase no final agora, vamos ver. Bom, agora ele está dizendo o seguinte: olha, como a gente fez a instalação a partir de um CD ou DVD, né, um ISO reduzido, ele está perguntando se eu quero informar um outro CD ou um DVD para buscar mais pacotes, né? Eu vou dizer não, porque os pacotes que a gente precisa instalar depois, mais adiante a gente faz isso online, então eu vou botar não e continuar. Agora aqui ele precisa achar um servidor, né, na internet que seja capaz de prover os arquivos que a gente vai instalar em seguida. Ele está perguntando de onde eu quero buscar. Como eu selecionei que eu estou no Brasil, ele já sugeriu o Brasil e eu vou continuar aqui. E agora ele deu uma listinha de endereços na internet onde teoricamente esses arquivos estão disponíveis. A gente corre o risco de que alguns deles não estejam mais online nesse momento, ou até de forma temporária estejam offline. Então eu vou deixar no debian.org, né, que é o padrão, digamos assim, mas daqui a pouco alguns esses links aqui brasileiros poderiam fazer um acesso, ou poderiam permitir um acesso mais rápido aos arquivos. Vamos ver o que acontece. Vou dar continuar. Ele está perguntando se eu tenho informação de proxy, não é meu caso. Se você estiver dentro de uma rede com proxy, provavelmente você tem que informar. E cuidem no formato, né, sugerido aqui na documentação. Como eu estou numa conexão doméstica, é direto. Quando ele bota assim retrieving, né, obtendo o arquivo, ele está buscando do, entre aspas, CD ou do servidor onde a gente configurou esses arquivos. Então, pode ser que demore um pouquinho mais. Agora ele está perguntando assim o concurso de popularidade, né? Ou seja, se a gente concorda em fornecer de forma anônima informações sobre o uso que a gente faz da máquina, dos pacotes que a gente instala e assim por diante. Eu não vou utilizar isso porque eu quero minimizar a questão de tráfego de rede também e quero deixar essa máquina o mais rápido possível. Então vou botar não, mantenho não e continuo. Agora ele está perguntando para a gente qual o gerenciador gráfico ou ambiente gráfico, se vocês preferirem, que vocês querem instalar. Na verdade, a gente pode instalar mais de um.
né? Só que com o risco de, se tu instalar mais de um, tu vai ter que ocupar mais espaço em disco. Então, eu não vou entrar no mérito agora de qual é melhor ou pior, até porque eu acho que não existe um melhor ou pior. A questão do ambiente gráfico é uma questão pessoal. Aqueles usuários que estão mais acostumados com o Windows, por exemplo, normalmente eles preferem o KDE e assim por diante. Mas não é maior ou melhor. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou marcar o XFCE, que é o mais leve, ou seja, ele gasta menos recursos, e vou botar o KDE para ter a opção de mostrar para vocês depois. Mas nada impede que esses ambientes eles sejam instalados depois sem problema nenhum, ok? Vou manter acionado o Debian Desktop Environment. Outra coisa, quando vocês marcam opções aqui, vocês estão exigindo mais downloads e mais espaço em disco. Então, como eu botei lá 16 GB no início, eu espero que o fato de eu marcar mais de um não comprometa aquela situação. Se der erro agora por falta de espaço, provavelmente foi porque eu marquei coisas demais. Eu também não preciso de print server, tá? Essa máquina não vai fazer nada disso. Então, essas são as opções e vamos continuar. Então, esse retrieving file aqui, ele está, na verdade, buscando na internet. Como eu, teoricamente, tenho uma conexão boa, ele não deve demorar muito. Mas eu vou dar um pause aqui para a gente não precisar gastar muito tempo do vídeo só esperando os arquivos fazer o download. Então, magicamente, eu volto daqui a pouco. 3 dias depois... Voltamos, magicamente. A instalação ela prosseguiu e parou num determinado ponto me perguntando o seguinte, né, como eu selecionei mais de um gerenciador para o ambiente gráfico, ele instalou mais de um gerenciador simultaneamente. Então está perguntando desses gerenciadores qual é o padrão, que quando eu iniciar o Debian ele deve tomar conta. Eu vou manter a seleção default, que é o Light DM, que é light, ou seja, ele é mais leve mesmo, mas nada impede que vocês troquem essa configuração depois, e isso é bem tranquilo, tá? Então eu vou dar continue e vamos adiante. Se ele demorar, talvez ele demore um pouquinho, eu vou fazer mais uma pausa no vídeo e volto assim que o próximo passo acontecer. Valeu! E voltamos. Então ele conseguiu fazer a instalação de todos os arquivos e parou nesse passo aqui, que é o seguinte, ele está dizendo assim, que aparentemente esse é o único sistema operacional instalado nesse computador, e no caso, e portanto é seguro fazer a instalação do grupo, que é o gerenciador de boot. Por exemplo, quando tu tem 2 ou mais sistemas operacionais, quando tu liga a máquina, se o grupo está instalado, ele mostra uma listinha e para o usuário selecionar qual dos sistemas operacionais ele quer fazer o boot. No caso, mantemos a opção padrão e tocamos ficha aqui. Agora ele está perguntando onde que o grupo deve ser instalado. Então eu vou instalar no dispositivo padrão, que é o nosso disco virtual, e prosseguir com a instalação. Está executando os passos finais de instalação. E a princípio a instalação foi completada com sucesso. Ele está dizendo aqui para a gente certificar de retirar o disco que foi dado boot, no caso o CD ou DVD, que a gente vai ter que fazer, e nós teremos que fazer isso em seguida. Eu vou dar continue, continuar, e agora ele vai tentar fazer um reinício. Aí tá ali, apareceu o grupo, só tem o Debian, né? A gente pode esperar o tempo ou dar OK. Pode ser que algum errinho apareça inicialmente, mas para a primeira vez que a gente está rodando o sistema operacional não tem problema. Se for o caso, a gente consegue ajustar em seguida. E perfeito. Abriu a tela de login. Agora vamos dar uma olhada como é que a gente faz para iniciar esse sistema operacional, o uso desse sistema operacional. Agora que a instalação está finalizada, vamos passar à utilização da máquina virtual. Então é importante que vocês lembrem o usuário que vocês criaram, no caso o meu foi Filipe, e a senha, login.
É a primeira vez que esse usuário está efetuando o login. O ambiente gráfico do Debian, ele tem algumas peculiaridades, né? A gente vai usar a configuração padrão. Tá? E está feito a instalação. Então, gente, agora o que falta ser melhorado aqui é a questão da resolução da tela, porque a gente está usando uma resolução bem pequena, mas isso eu vou deixar para o próximo vídeo. Então, espero que vocês tenham gostado desse tutorial e comenta se tiver qualquer dúvida, manda mensagem e é isso aí. Valeu!